Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 4. Nós vamos ler do verso 31 até o verso 37, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, do verso 31 ao verso 37, a palavra de Deus diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter o lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou, palavra inspirada por Deus, trazendo vida para a nossa vida, palavra dita pelo Teu Espírito a nós, Senhor, e é isso que nós queremos essa manhã, ouvir a Tua voz, que ela tenha lugar no nosso coração, que ela transforme a nossa vida. Para isso, fala conosco, meu Deus, porque não estamos aqui para ouvir homens com suas filosofias e doutrinas, mas a palavra que procede de Deus é essa que vai transformar a nossa vida. E eu te peço, meu Deus, por graça, por misericórdia, a unção do Teu Santo Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para o benefício da Tua igreja e de todos nós que vamos ouvir a Tua voz. Fala por mim e através de mim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um episódio narrado no Evangelho de Lucas, uma passagem que aconteceu com Jesus, entre tantas outras que são narradas nos Evangelhos. E durante o ministério de Jesus, você lendo os Evangelhos, você vai ver que era comum, e isso aconteceu por algumas vezes, de Jesus se defrontar com as trevas, estar diante de pessoas possessas por espíritos, por demônios, não é como diz a Bíblia. Isso aconteceu em mais de uma ocasião, e aqui apenas li um desses acontecimentos, o confronto direto com as trevas. Veja, a gente sabe que Jesus veio para salvar, concorda comigo? A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito maior da vinda de Jesus, mas também na salvação está implícito a libertação do mal. Porque a pessoa, quando não está liberta, significa que ela está aprisionada, que ela está cercada, cerceada da sua capacidade até de tomar uma posição. Então, Jesus também, através da verdade, ele veio libertar os cativos. Ele veio para libertar, e a Bíblia diz que quem ele libertar, verdadeiramente será livre, é o que diz a palavra de Deus. Então esse é um propósito também da vinda de Jesus, salvar e libertar o homem dos seus problemas. Veja, em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 8, está escrito assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí olha o que ele diz no final: Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Destruir as obras do diabo. Veja, a manifestação de Jesus vem para salvar o homem. Mas como essa salvação se processa? Pela graça de Deus, o homem não a merece, isso é verdade, mas também a libertação do homem, porque Jesus veio destruir as obras do diabo, obras que o diabo fazia na vida das pessoas, das mais diversas maneiras, dos mais diversos níveis, desde a possessão, como a gente viu no texto lido aqui, como também através da opressão. Às vezes o diabo não possuiu
o corpo da pessoa, mas ele está possuindo a sua mente, as suas emoções, ele está oprimindo a pessoa. E João diz aqui claramente que a prática do pecado, ela tem uma procedência diabólica. Então veja, a pessoa que pratica o pecado, ela também procede do diabo, no sentido de que o diabo está constantemente ali ao lado dela, a incentivando nessa prática de pecados, é o que está dizendo a palavra de Deus. Porque é natural do pecado pecar, do diabo pecar desde o princípio. Mas ele diz, entretanto, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, uma das funções de Jesus também foi botar um ponto final a esta obra maligna que ele faz nas pessoas. Aquelas que realmente se voltarem para Cristo serão livres, e livres verdadeiramente, como diz aqui a palavra de Deus. Então, temos que entender que o pecado, ao entrar no mundo, ele entrou no mundo sob a influência do diabo. Concorda com isso? O que diz a Bíblia sobre a história de Adão e Eva? A serpente influenciou. Mas de quem foi a decisão? A decisão é sempre do homem. Porque o homem tem o livre arbítrio, a liberdade de escolher. Ele é influenciado pelo diabo, mas a escolha é dele. Ele não pode se isentar da sua culpa, como tentaram inclusive fazer Adão e Eva. Quando questionados por Deus, um colocou a culpa no outro. Adão já botou a culpa logo em Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela, mas indiretamente também a sua, que o Senhor podia ter me dado uma mulher melhor. Não é isso que ele está dizendo? Falando dessa forma? Então ele tenta se livrar da culpa. Eva, ao ser questionada, ela diz, foi a serpente. Ou seja, um joga a culpa para o outro, mas a decisão é da pessoa. Mas qual é o papel da serpente? O papel dela é esse, ela peca desde o princípio. Então ela influencia o homem a escolher o pecado. Isto é o papel dela, e isto ela tem feito todo esse tempo. Então, através dessa ação, o pecado entrou no mundo. Veio a sugestão, veio a aceitação, e a prática do pecado começou pelo homem dessa maneira. Mas a salvação em Jesus, como diz a Bíblia, veio também destruir, aniquilar as obras do diabo. Então, a autoridade que Jesus possuía em si mesmo, ela era suficiente para repreender a ação do mal sobre a vida das pessoas. E aqui está um dos exemplos, como eu disse, entre tantos outros, em que Jesus diretamente, ele manda que um demônio saia da vida de uma pessoa. Agora, a pergunta que fica para a gente. Essa autoridade era clara em Jesus, concorda comigo? Jesus tinha um poder? Tinha autoridade, como o próprio texto diz aqui, autoridade e poder. Se admiram as pessoas perguntando que autoridade e poder é este? Agora, para nós, cristãos, igreja, fica aqui um problema. Porque Jesus, antes de partir para o céu, ele disse que nos daria autoridade. Ele disse que nos daria poder. E agora, ele transferiu para nós, quem somos nós? A igreja, os seus discípulos. Ele transferiu para nós o poder e a autoridade. Está escrito isso na Bíblia e nós vamos ler daqui a pouquinho. Veja, essa autoridade transferida era menor do que a de Jesus? Era maior do que a de Jesus? Não, era exatamente a mesma. A mesma autoridade ele pegou e transferiu para nós. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 10, 19. Vamos ler aqui alguns textos apoiando essa ideia. Em Lucas capítulo 10, no versículo 19, diz aí: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. Jesus disse isso aos discípulos. Eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não literalmente os animais, mas o que eles representam, o mal. Eu dei autoridade a vocês para pisar no mal, e de modo nenhum vocês sofrerão dano por se levantarem contra o mal,
por atuarem com a autoridade que eu dei a vocês em relação ao mal. O mal não lhes causará dano. E aí é importante notar que ele não está falando de escorpião, aquele inseto, não está falando da serpente, aquele bicho, não. Ele está simbolizando o mal. Porque aí a pessoa que entende mal fala, opa, vou andar por aí, vou pegar na serpente, vou botar o escorpião na cabeça. Não, não é isso que Jesus está falando. Isso é uma tremenda bobagem, né? Você querer provar ou tentar a Deus dessa forma. A autoridade é espiritual. O mal é simbolizado aqui pela serpente e pelo escorpião. E o dano que eles podem causar é muito maior do que o dano de uma serpente e de um escorpião. O dano que o demônio pode fazer na vida de uma pessoa é maior do que pode fazer uma serpente ou um escorpião. Mas ele disse, vocês têm autoridade, porque eu estou dando a vocês esta autoridade. Agora em Marcos, no capítulo 16, finalzinho do ministério de Jesus, narrado aqui no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Olha como fica claro isso aqui também. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. O que eles farão? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais vão acompanhar. Por quê? Porque ele deu autoridade e poder. As duas coisas andam juntas, autoridade e poder, dadas por Jesus à igreja. Quem é a igreja aqui? Então nós recebemos esta autoridade. Ela foi dada. E por que que a gente não exerce essa autoridade na maioria das vezes? Essa é a pergunta que precisa incomodar o nosso coração. Veja, eu recebi de Jesus uma autoridade, mas eu não sei usar essa autoridade. Vamos fazer uma comparação aqui meio grotesca, né? Já que estão aí liberando a compra de armas. Digamos que eu dê a você uma arma, mas você não sabe usar a arma. O que adianta você ter uma arma? Até o risco de você morrer aumenta com essa arma na mão, se você não a sabe usar. Concorda comigo? Então você precisa saber usar a arma que você tem. Deus me deu essa arma, poder e autoridade. Mas para usá-la da maneira correta, eu preciso saber usá-la. E como a igreja deve exercer esta autoridade e este poder recebido? Irmãos, a coisa mais fácil é isso, porque a gente precisa simplesmente imitar Jesus. De quem era o poder e de quem era a autoridade? Dele. A quem ele transferiu quando foi para o céu? Para mim. Então, como eu vou usar? Eu sou discípulo, eu tenho que ter aprendido com ele. Então, eu não vou aprender a usar isso olhando pastores na televisão. Eu vou aprender a usar isso olhando para o Evangelho de Jesus, olhando para o comportamento de Jesus quando lidava com estas situações. É este comportamento que eu preciso imitar. Jesus é o meu exemplo para que eu possa usar o poder e a autoridade que ele delegou a mim. Da maneira como ele fez, eu devo fazer. Agora vamos ver um pouquinho sobre a maneira como Jesus fazia, usando esse texto que a gente leu aqui no início. Voltando a Lucas capítulo 4, vamos ler o versículo número 32. A Bíblia disse no 31 que ele estava na sinagoga ensinando no sábado. E aí o verso 32 diz assim: e muitos se maravilhavam da sua doutrina. Doutrina é ensinamento. É a doutrina que ele estava ensinando. Porque a sua palavra era com autoridade. Veja, antes de expulsar o demônio, ele já tinha autoridade em si mesmo. A palavra que saía da sua boca era uma palavra de autoridade. Ele ensinava na sinagoga. Ele estava ali exercendo o papel de um professor. Mas a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então ele estava cheio de autoridade, da sua boca saía autoridade. De modo que as pessoas percebiam que ele era diferente dos demais rabinos, que ensinavam ali todos os dias.
Quantos rabinos eu já ouvi na sinagoga, diziam eles. Tantos ensinamentos, falam bonito, mas esse homem, ele é diferente. Ele ensina, de repente, a mesma coisa, mas quando ele ensina com autoridade. Você percebe uma autoridade naquilo que está sendo dito, ensinado. Então, as palavras de Jesus tinham autoridade antes de dizer para o demônio sair dele. Eu não quero usar essa autoridade, então eu preciso pensar. As minhas palavras têm que ter autoridade antes de eu ir falar com qualquer demônio. E aí não apenas na maneira de você pregar, ou ensinar, ou falar em público, ou falar à igreja, mas no nosso dia a dia. Como anda o nosso palavreado? Como andam as nossas palavras com as pessoas no dia a dia? Nós temos autoridade. Quer ver uma prova de autoridade? O que eu digo, eu faço. Isso é autoridade. Agora, você é uma pessoa que diz e não faz, alguém não vai mais confiar em você. Você promete e não cumpre. Você marca um horário e não chega. Você diz que vai num compromisso e falta. Isso é autoridade? Aí, meu irmão, não espere enfrentar demônio. O demônio vai rir de você. Que autoridade você tem para vir mandar eu sair se você fala para uma pessoa que vai no lugar e não vai? Se você diz que vai fazer uma coisa e não faz. Que autoridade é essa que você tem? Percebe como as coisas são simples? Não é uma mágica, não é um mantra, não é é lógica, é prática. Jesus era assim. Ele falava com autoridade. Você já viu Jesus mentindo alguma vez? Você já viu na narrativa bíblica Jesus contando uma lorota? Já viu ele prometendo e não fazendo? Já viu alguma vez isso acontecer com Jesus? Não. Mas e com a gente? Nós já vimos? Já vimos. E aí? Vamos ter autoridade? Não, não vamos ter autoridade. Eu quero autoridade só para expulsar demônio. Mas para viver a minha vida com as pessoas, no trabalho, no colégio, nos lugares que eu vou, aí não preciso falar com autoridade. Aí a minha palavra pode não valer nada, aí eu posso prometer pagar e não pagar. Funciona assim. Veja, nem tudo que a gente diz, a gente vai conseguir cumprir. Às vezes, circunstâncias nos impedem de cumprir. Mas aí a nossa palavra tem que também ir na frente da reclamação. Se você diz para alguém que vai fazer uma coisa, não faz, antes da pessoa reclamar, você tem que dizer, olha, me perdoa, mas aquilo que eu disse não vai poder acontecer por causa disso, daquilo. Olha, eu disse que ia te pagar tal dia, mas me perdoa, não espera passar o dia para a pessoa te cobrar. Porque senão você perde a sua autoridade, irmãos. Talvez você nunca tenha pensado que uma coisa tinha a ver com a outra, mas tem. Mas tem. Tem porque as coisas de Deus são muito limpas e claras. Jesus ensinou um princípio do sim, sim, não, não. Passou disso, vem de quem? Do passarinho? Não, vem do diabo. Quer dizer, passou desse estreito comprimento da palavra, já vem do maligno, já tem um braço do diabo envolvido nesse troço. Entendeu? Então não dá para ter autoridade contra demônios se eu não começo a imitar Jesus nessas pequenas coisas. Veja, Jesus não estava contando histórias, filosofias, fábulas. As palavras dele tinham poder, porque como nós vimos aqui semana passada, eram palavras de espírito e vida, eram palavras de autoridade. Olha o que diz o texto em Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5 diz assim a Bíblia: E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pensa com você e eu penso comigo. Será que todas as minhas palavras são fiéis e verdadeiras? Pensa com você, eu penso comigo aqui. Será que eu faço o que eu estou dizendo aqui para você? Ou eu sou fiel e verdadeiro no púlpito, e fora dele eu falo e penso de outra maneira? As nossas palavras são sempre fiéis e verdadeiras, fidedignas, confiáveis. Alguém pode confiar naquilo que a gente diz, naquilo que a gente promete, porque as de Jesus eram assim. Eu falo a verdade. Veja, Jesus disse, eu li aqui semana passada em João capítulo 6, versículo 63, nós comentamos esse texto aqui na semana passada,
em que ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Qual a qualidade das nossas palavras? Elas podem ser medidas por este crivo: fiéis, verdadeiras, Espírito, vida. A vida naquilo que a gente diz para as pessoas. Isso é muito importante, irmãos. A palavra gera vida. A nossa palavra tem gerado vida ou tem gerado morte no coração das pessoas. Faz parte do uso da autoridade imitar Jesus. Como Jesus falava, nós temos que falar. Antes de falar com o demônio, eu tenho que cuidar de muitas outras coisas na minha vida. A autoridade, eu já tenho. Ele já me deu, já deu a você. O poder, você já tem. Talvez você só não esteja preparado para usar, porque você não tem falado com autoridade, como Jesus também falava. Veja outra coisa interessante no capítulo que a gente leu em Lucas 4, no versículo 33 e 34, diz assim: achava-se na sinagoga, que sinagoga? A mesma sinagoga onde Jesus estava ensinando com autoridade. Tinha lá um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja, no meio da sinagoga, ouvindo um sermão, pode ser que no meio da igreja, que ouvindo um sermão, tem um homem em processo por um espírito imundo, um demônio imundo, diz a Bíblia. Veja, Jesus está lá, está pregando, está ensinando, mas na audiência, sem ninguém saber, tinha um homem possuído ali dentro. Mas ao ouvir Jesus falar, aquele demônio que o possuía, de tão indignado que ficou, revelou-se naquele momento. Veja, não foi Jesus que falou: Deus está me revelando que tem um endemoniado aqui dentro. Jesus não fazia isso, né? Já viu que Jesus não fazia palhaçada, irmão? Já viu isso? Ele não faz: Deus está me revelando. Olha, Deus está me revelando que tem alguém aqui com a roupa de baixo branca. Acertei? Preta. Agora acertei. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus não viu, não apontou, mas o próprio demônio se fez perceber. Por que que isso acontece? Porque a presença de Deus visível ali, ela evidencia o mal. Jesus, Deus homem, está presente naquele lugar. E isso irrita profundamente as trevas. Quanto maior é a unção sobre nós, maior é o estrago que nós fazemos no reino espiritual. Estava tudo bem com aquele homem na sinagoga, a Bíblia não diz, mas ele devia frequentar aquele lugar um tempão. Ele ia, o demônio ia com ele. Irmão, eu acho que tem gente assim na igreja também, não sei se na nossa, mas que a pessoa frequenta a igreja um tempão, mas o demônio vai sempre com ela. Quando ela não vai, o demônio ainda incomoda. Vamos hoje. O demônio gosta de ir lá, porque aí ele usa a vida dela para fazer intriga, confusão, fofoca, né? E a pessoa frequenta a igreja 20, 30 anos e o demônio está dentro dela. E ele fica ali confortavelmente, até que a presença de Deus enche aquele lugar. Quando a presença de Deus encheu aquele lugar, o demônio não conseguiu mais ficar ali disfarçado. Aí ele teve que se evidenciar na frente de todos que estavam ali. Veja, o mal tem diversas formas de manifestação, como eu já disse, inclusive a possessão, que foi a exibida no texto. Mas ele se manifesta de outras maneiras, sem ser explicitamente possuindo, como já falei. Muitas vezes oprimindo, muitas vezes instigando, sugerindo. E a gente, igual Eva, aceitando a sugestão. Não, vai lá, pode comer. Não foi bem isso que Deus falou, pode fazer isso. Não é bem, você entendeu errado a pregação do pastor. Pode ir lá, pode fazer, só uma vezinha, não tem problema. O demônio fazendo isso, né? Mas cabe a quem dizer sim ou não? Cabe a mim. Então, amados, quando começa a opressão provoca a sujeição da pessoa. A pessoa oprimida acaba sendo sujeita
ao mal. E de tanto se sujeitar, ela acaba sendo possuída. A possessão é o último estágio da atuação do demônio numa pessoa. Ele não começa possuindo, a não ser que ela esteja num estado mesmo já. Mas normalmente ele começa oprimindo, começa sugerindo, começa incentivando a prática do pecado, e a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele começa ali sugerindo, e a pessoa começa a se sujeitar ao demônio. Por isso a Bíblia diz para mim o seguinte: sujeitai-vos a Deus, e Ele fugirá de vós. Porque quando Ele percebe que você não se sujeita a Ele, mas se sujeita a Deus, Ele não vai mais insistir em você. Mas Ele fica ali tentando, dizendo: olha, pode ir, que é só uma vezinha, não tem problema não, todo mundo faz isso e tal. E você se sujeita a Deus e diz: não, eu estou com Deus. Aí Ele foge. Mas quando você não se sujeita a Deus, aí você começa a fazer o que Ele quer, você começa a ser um instrumento nas mãos deles, e começa a jogar a palavra maldita na vida das pessoas, começa a provocar confusão, discórdia, por onde você anda, dá um passinho para ele possuir a pessoa. É isso que acontece. E assim acontecia com esse homem. Estava lá na sinagoga, mas tinha um demônio dentro dele. E ele queria, de qualquer forma, escravizar. Esse é o objetivo do diabo. A Bíblia diz para a gente: ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia fala isso, irmãos. Então há uma oposição de Jesus em relação aos intentos de Satanás. Enquanto Satanás quer aprisionar, Jesus quer libertar. Então, enquanto Satanás quer oprimir, Jesus quer levantar você. Então há uma oposição certamente entre estes extremos, e ele deseja escravizar a pessoa de todas as maneiras possíveis. Escravizar, irmãos, não é só botar uma algema na pessoa. É escravizar com um vício, com uma mania, com um costume que ela não consegue largar, com qualquer comportamento que ela começa a dizer que é a característica dela. Ah, eu sou estourado, então eu sou estourado e pronto, fica estourado. Né? Isso é uma escravização. É você se submeter a um determinado comportamento achando que isso é normal, que é parte da vida. Não é. Parte da vida é ser nova criatura. As coisas velhas passaram. Então isso também é uma escravidão que o diabo tenta promover na vida da gente. Embora não chegue à possessão, mas ele tenta de todas as maneiras essas coisas. Sem falar nas outras formas mais explícitas, não é? Que você já deve saber, na magia, do satanismo, do espiritismo, da nova era, esoterismo, tudo que você possa imaginar nesse ramo que a Bíblia fala frontalmente contra elas e que a gente conhece. Eu não vou ler o texto, mas você já sabe, Deuteronômio 18, do versículo 9 em diante, está lá descrevendo a Bíblia todas essas práticas malignas e Deus dizendo ao seu povo: entre vocês não se achará quem cometa essas coisas, porque todos os que cometem essas coisas são abominações ao Senhor teu Deus. Está lá escrito em Deuteronômio 18. Cita todo esse tipo de arte maligna e diz que entre nós, não podem acontecer essas coisas, porque quem faz essas coisas é abominação ao Senhor. É dessa forma que a Bíblia trata esse tipo de comportamento. Mas nós que queremos ter e exercer a autoridade que Deus nos deu, precisamos, como eu disse, olhar para Jesus. Voltando ao texto, no capítulo 4, no verso 34, quando o diabo fala naquela sinagoga e se expõe por causa da presença do mal, e aí é uma pergunta para nós, mais uma vez: a nossa presença incomoda o mal? Vamos pensar nisso. O mal fica preocupado quando você chega em algum lugar? Ou ele diz: oba, chegou mais um? Como é que está isso? Quando a gente chega em algum lugar, a gente impacta o lugar. E eu não estou falando de roupa, né? Porque eu vou a camisa aqui, a bermuda, a calça lá no joelho, o cabelo de sovaco sem raspar. Aí o diabo aí foge mesmo, porque ninguém aguenta, até eu fujo de você, né? Mas não é assim que a gente vai impactar os ambientes que a gente vai. A gente impacta com a presença de Deus. A gente impacta com a unção do Senhor, com as palavras temperadas com sal.
É assim que a gente impacta, às vezes com poucas palavras, também não é enchendo a cabeça das pessoas com o evangelho. Mas há uma diferença quando a gente vai em algum lugar, incomoda de alguma forma, isso a gente tem que pensar. Mas veja, quando o diabo aqui se manifestou publicamente e começou a falar, que temos nós contigo? Vieste para perder-nos, bem sei quem és e tal. Começou ele a falar. A primeira coisa que ele diz assim, ele diz aqui é o seguinte: que temos nós contigo? Isso é uma pequena frase, mas de essencial importância. O que o demônio tem comigo? O que o demônio tem contigo? Tem alguma coisa aí contigo? Nada. Com Jesus ele não tinha nada. Não tinha nada. E veja, Jesus mesmo declarou, se você olhar comigo, João 14:30, veja só o que diz aqui, João 14:30. João 14:30, ele fala assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo? O diabo, Satanás. E ele nada tem em mim. Veja, o diabo mesmo diz: o que nós temos contigo? Temos nada contigo. Aí, se eu quero exercer a mesma autoridade, provocar o mal da mesma forma, veja, Jesus provocou o mal. Mas como é que Jesus provocou o mal? Ele disse: diabo, se manifesta aqui nesse lugar, quero ver tua cara, vem cá, me pega. Jesus falou isso? Não. Como é que ele provocou o mal? Não fazendo nada, sendo Jesus. Pregando a palavra, ele provocou o mal. Pregando com autoridade, o mal ficou inquieto diante de Jesus e se manifestou. E aí disse: eu não tenho nada com você. O que você veio fazer aqui? Veio perturbar a minha vida aqui, estava bem nessa sinagoga, beça, estava tudo na minha mão. O senhor veio aqui me estragar o trabalho todo. O diabo se incomodou com Jesus, sem Jesus dizer nada para o diabo. Não provocou o diabo de maneira evidente, apenas pregando a palavra, apenas sendo Jesus. Será que a gente consegue incomodar o diabo apenas sendo crente? Aí está a chave da questão. A gente consegue incomodar o diabo apenas sendo cristão, apenas sendo agente, não fazendo guerra com o diabo. Diabo! Não, só sendo cristão. A gente incomoda. E ele diria para nós: olha, eu não tenho nada contigo. Eu não tenho nada em você, porque Jesus disse: o diabo nada tem em mim. Não tem nem um pedacinho da minha vida que tenha alguma coisa aqui do diabo, que ele possa usar contra mim. E aqui é que está o grande desafio nosso, irmãos, para usarmos a autoridade e o poder que ele nos deu. É olhar para dentro de nós e pensar: tem alguma coisa aqui errada? Tem alguma coisa aqui que o diabo acabou depositando e eu deixei ficar? Tem alguma coisa aqui que ele possa daqui a pouco resgatar e dizer: isso aí é meu, eu tenho isso contra você? Porque contra Jesus não tinha nada. Então pensa bem, eu e você temos o mesmo poder, a mesma autoridade, só não temos a mesma vida de Jesus, só não temos a mesma palavra de Jesus, só não temos a vida limpa como era de Jesus. É isso que faz toda a diferença na luta contra o mal. E a gente não entende. E a gente prefere buscar um especialista. Já viu isso? Irmão, se você estiver andando na rua, alguém ficar endemoniado, o que você faz? Você corre para me chamar? É? Tem pessoa que faz isso. Sai correndo, vou chamar o pastor, vou chamar o diácono. Apareceu um endemoniado na sua casa, você faz o quê? Você corre para chamar o socorro. Mas a autoridade é sua. Você tem o poder. Você não precisa chamar um especialista, porque o especialista é você. A não ser que você não seja crente. A não ser que você não seja um filho de Deus, nascido de novo. Aí realmente tem que chamar alguém. Alguém que seja. Que não precisa ser pastor, nem diácono, nem ter cargo nenhum. Precisa ser crente só. O que você faz se você vê alguém endemoniado? Você fica com medo, você sai correndo. Não pode acontecer isso. Então a gente tem que usar a autoridade que Deus nos deu, o poder que Ele nos deu, e diariamente está olhando para dentro de nós: será que Ele tem alguma coisa em mim?
Será que ele tem? E aí você precisa até ter um equilíbrio em relação a isso, porque senão a gente vai entrar numa paranoia. É bom abrir esse parêntese. Há alguém aqui que não peque? Vem aqui à frente. Não veio. Porque nós pecamos. Concorda? Aí você diz assim, então não há ninguém aqui cujo diabo não tenha nada contra, não tenha alguma coisa. Porque pecamos. Só que nós temos uma arma maravilhosa contra o pecado, que é Jesus Cristo, o nosso advogado, que é o nosso arrependimento. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, quando Jesus fala, Ele nada tem em mim, não quer dizer que eu não possa nunca ter pecado ou cometido algum pecado, mas se ele aconteceu, eu voltei a Jesus em arrependimento e confissão, eu notei, eu percebi, eu falei, eu tratei, e isso então não fica mais como uma arma para o diabo usar contra mim, porque já está perdoado em Cristo, porque já foi levado por Jesus, o meu advogado, que é aquele que me defende, inclusive diante do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, que nos acusa dia e noite diante do trono de Deus. Mas há alguém que me defende, Jesus, o justo. Então, eu não estou falando de um pecado ou outro que a gente cometa e que se arrependa e coloque diante de Deus. Mas quando fica alguma coisa da qual eu não me arrependi, da qual eu insisto em permanecer nela, algo que o diabo certamente usará contra mim, e aí eu não poderei mais usar a autoridade de Deus para expulsá-lo. Veja, coisa parecida aconteceu num episódio famoso da Bíblia, em Atos, capítulo 19, no versículo 15, porque quando alguns tentaram expulsar demônios, aconteceu aqui uma tragédia, irmãos. Atos 19, 15 diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A história fala que alguns judeus exorcistas ambulantes, olha o versículo 13 aí, exorcistas ambulantes. Eu pensei que ambulante só vendia mate e limão. Não, ambulante também é exorcista, imagina. Exorcista ambulante, eu saio por aí exorcitando as pessoas, olha que maravilha. Alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí a Bíblia diz que os demônios responderam: conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês não conheço como nada, não sei quem vocês são. E a história diz que esses espíritos malignos saltou sobre eles, subjugando a todos, versículo 16, de modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O endemoniado, além de não submeter, ainda avançou neles, tirou as roupas deles, gudunhou eles todinho e mandou eles fugirem. Eles fugiram. Todos pelados e gudunhados. Minha mulher gosta quando eu falo gudunhado. Ela fica rindo. Você não conhece essa palavra não, gudunhado? Todo mundo conhece? Gudunhado é arranhado com unha. Ninguém conhecia essa palavra, gudunhado? É isso, é gudunhar a pessoa, arranhá-la com unha. Mas eles saíram assim, todos gudunhados e pelados, correndo pela rua, porque tentaram expulsar demônios com o nome de Jesus e com o nome de Paulo. Aí você diz assim, mas o nome de Jesus não tem poder? O nome de Jesus tem poder, mas na boca de quem tem o mesmo poder de Jesus e quem vive igual a Jesus. Na boca dos outros, o nome de Jesus não tem poder. As pessoas confundem, irmãos, achando que essas coisas são mágicas, são palavras, né, Shazam, né, aquelas coisas que a gente vê em desenho animado. Disse uma palavra, pronto, acontece. Não é assim. O nome de Jesus é poderoso na boca daquele que é servo de Jesus. É poderoso na boca daquele que é fiel a Jesus, em quem o diabo também nada tem. É isso que você precisa entender, e foi assim. Então veja, o diabo que estava naquele homem, os demônios que estavam nele, conheciam e perceberam a autoridade de Jesus, disseram: não temos nada contigo. E logo depois disseram no versículo 34, eu sei quem você é. Veja,
tu és o santo de Deus. Será que algum demônio diria isso para nós? Eu sei quem você é. Você é um santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos santos? Diz. A Bíblia diz que a igreja é a comunidade dos santos. Nós somos os santos de Deus. É assim que Deus se refere aos cristãos. Então seria alguma coisa demais se um cristão dissesse: eu conheço você, você é um santo de Deus. Seria óbvio isso, né? Agora, se ele virar para a gente e disser assim: eu conheço você, você é um fofoqueiro desgraçado. Você é um miserável, você trai a tua mulher, você fica na pornografia, eu conheço você, eu conheço, te conheço muito bem, eu sei muito bem o que você anda fazendo quando ninguém está olhando. Pode dizer a mesma coisa, não pode? Mas se ele dissesse: eu conheço você, você é um santo de Deus, seria alguma coisa demais? Porque nós temos que ser santos de Deus, não temos? Separados para Deus ou não? E ele conhece, irmãos. Esse que é o problema, ele conhece. Ele conhece porque não é porque Satanás seja onisciente, porque ele não é. Onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Mas Satanás tem seus demônios e uma internet muito rápida e poderosa, que revela tudo que a gente faz. Então ele também conhece, através dessa grande rede de informações que ele tem, todas as coisas que nós realizamos. E aí a pergunta final para a gente terminar é: como é que a gente vai manifestar de verdade essa autoridade que a gente tem, esse poder que a gente tem, reservando essas coisas que já foram ditas? Como que nós vamos exercer isso, pensando que não tem nada ele em nós, nós conhecemos Jesus e ele nos conhece? Como é que a gente vai botar isso em prática? Veja uma coisa importante, em Marcos capítulo 1, versículo 34, para a gente aprender de uma vez por todas. Marcos capítulo 1, verso 34. Se você tem autoridade, não se orgulhe dela, tá bom? Porque a autoridade é de Jesus, ele deu a você. Marcos 1, 34, diz assim a Bíblia: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu o quê? Muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus expelia os demônios e não permitia que o demônio falasse. Não permitia. Por quê? Porque o demônio, a Bíblia diz, é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é próprio. Então você que tem autoridade, quando você for expulsar um demônio, manda o demônio embora. Não entreviste o demônio, pelo amor de Deus. Você quer entrevistar o demônio? Demônio, fala quem você é. Fala de onde você veio. Fala do que você faz na vida dele. Demônio, fala qual é o teu plano para ele. Qualquer resposta do demônio é mentira, porque ele só fala mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se até na hora de sair ele pode causar uma confusão se você deixar ele falar. Colocar uma dúvida em quem está perto, colocar um medo num outro. Demônio não se conversa com ele. Demônio se repreende e se expulsa de uma pessoa. E se ele não tiver em uma pessoa, também não se conversa com ele. É como a Bíblia diz lá no livro de Judas, o arcanjo Miguel contendendo contra Satanás, diz: o Senhor te repreenda. E pronto, não trocou conversa com o demônio. Ah, pastor, mas teve uma vez que Jesus perguntou: quem é você? E ele disse: nós somos uma legião. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele queria mostrar para a gente que é possível uma pessoa ser possuída por mais de um demônio ao mesmo tempo. Mas não deixou o demônio falar do possuído, dos planos dele, do que ele quer fazer, para onde ele vai, o que ele quer. Não! Então, o poder é de Jesus. Use isso sem querer aparecer, sem querer mostrar que você é poderoso, que poderoso é o Senhor. Simplesmente use a autoridade. Já reparou, quem tem autoridade normalmente fala pouco, irmão? Quem tem autoridade fala pouco, não precisa falar muito, porque tem autoridade. Diz poucas palavras e todo mundo já está satisfeito com o que foi dito. Normalmente quem não tem autoridade é que precisa falar muito, ficar dando explicação de muita coisa, porque não tem autoridade. Então acabou, é só simplesmente usar a sua autoridade da maneira como Jesus ensinou também, fazendo o que tem que ser feito. Voltando ao texto lá em Lucas capítulo 4,
no versículo número 35, diz assim: mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Simples. Mandou ele calar a boca, porque ele já começou a falar sem ninguém mandar. É que o demônio às vezes faz isso também, né? Ele quer aparecer, né? Nem que seja pela última vez, e começa a falar: Jesus, cala a boca e sai. Simplesmente foi isso que Jesus disse para ele. Porque o poder e a autoridade não precisam ser provados. Ou você tem, ou você não tem. Então você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa dar espetáculo gospel. Você não precisa dar show, dizendo: demônio, mão para trás. Demônio, para frente. Demônio, deita. Demônio, rola. Dá a patinha. Não precisa fazer isso. Demônio, dança a quadrilha. Não precisa fazer isso. Ou você tem autoridade, ou você não tem autoridade. Você não precisa provar nada para ninguém com encenação. E Jesus nunca fez isso. Nunca Jesus agiu desta maneira que eu estou citando para você. Porque a autoridade não precisa ser imposta, não precisa ser jogada na cara dos outros, mas ela precisa ser reconhecida. No versículo 36 do texto que lemos, a Bíblia diz: todos ficaram grandemente admirados. O que Jesus fez? Jesus estava pregando, demônio, cala-te e sai. Caiu, saiu, o cara sentou e continuou. Aí as pessoas, admiradas, começaram a comentar entre si: que palavra é esta? O poder foi atribuído à palavra. Jesus é o verbo, a palavra. Pela palavra Deus disse: haja luz, e houve luz. O poder estava na palavra. E eles disseram: que palavra é esta? Pois com que autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Tão simples assim. Não passou a mão no demônio, não deu um passe nele, não botou a mão na cabeça, não rodou, não deu uma rasteira, jogou no chão, fez nada. Só disse: cala a boca e sai. Aí a autoridade de Jesus foi reconhecida. A nossa vida precisa ser assim, de maneira que a nossa autoridade tenha que ser reconhecida. Aliás, se ela tiver que ser imposta, ela já não existe como autoridade. Se você tiver que dizer para alguém: me respeite porque eu sou pastor, você já não é mais pastor há muito tempo. Me respeite porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, você já não é mais isso nem aquilo outro há muito tempo. A autoridade não precisa ser imposta, ela precisa ser reconhecida. Claro que nem todos vão reconhecer, mas não se preocupe com isso. Não tente impor para aquele que não reconhece. Melhor é se afastar daquele que não reconhece, não é? Mas nunca imponha a sua autoridade, porque ela precisa ser reconhecida pelas pessoas. É isso que importa, e esse é um exemplo também que Jesus nos deu. Por isso, queridos, eu quero convidar a gente hoje para uma reflexão. Deus nos deu autoridade e poder. De que forma temos agido? Temos exercido ou temos sido vítimas de opressões, de intrigas, de comportamentos indevidos, talvez até atribuindo ao diabo alguma coisa? Irmão, é muito perigoso a gente atribuir ao diabo alguma coisa, sabe? Você comete um erro, aí de por que você fez? Foi o diabo. Você traiu a sua mulher, mas por quê? Foi o diabo que me tentou, o senhor não sabe o que aconteceu. Muito cuidado com isso, porque ele não tem poder sobre você, é você que tem poder sobre ele, tá? É você que tem poder e autoridade. Se não está usando, é outra coisa. Aí você precisa olhar para Jesus e imitar Jesus em tudo aquilo que ele fez, para que você comece a usar aquela autoridade que o Senhor já deu. E se você a tem, não abuse dela, porque Jesus nunca abusou da sua autoridade. Muito pelo contrário, ele disse aos seus discípulos: no mundo é assim, mas entre vocês vai ser diferente. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais sirva. Ou seja, ninguém podia abusar da autoridade. Beija minha mão, me respeita. Não. Quer ser maior, sirva mais. É isso que Jesus ensinou. Amém? Vamos orar?
Vamos falar com Deus agora, colocar nossa vida diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, limpar do nosso coração, procurar se há alguma coisa que o diabo tem em nós e colocar essa manhã diante do altar de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero carregar essa marca, esse peso, essa acusação maligna sobre a minha vida. Eu quero confessar os meus pecados e sei que o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Fale com Deus essa manhã. Coloque diante dele a sua vida, se entregue ao Senhor de todo o coração e Ele certamente estará contigo em todos os momentos como Ele prometeu. Mas Ele já te deu a autoridade, já te deu o poder. É hora de usar, é hora de agir, é hora de repreender o mal na sua vida, é hora de repreender o mal na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É hora de expulsar demônios por onde você andar. É hora de exercer a autoridade que Deus te deu. Ah, Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, fala ao coração do teu povo essa manhã, meu Pai. Fala, meu Deus, a tua palavra com autoridade aos nossos corações, para que ela promova uma transformação na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir. Meu Deus, que a nossa palavra também tenha autoridade. Nos ajuda a não mentir mais, não enganar. Nos ajuda a ser sinceros, honestos, Pai. Nos ajuda a falar a verdade, Pai. Em nome de Jesus, limpa a nossa boca, limpa o nosso coração, limpa os nossos olhos, meu Deus. Em nome de Jesus.